Olá pessoal, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui então para conversar mais um pouquinho a respeito de saúde, beleza e bem-estar. Nós viemos falando nos últimos vídeos a respeito de construção da nossa constituição corporal. Hoje nós vamos falar de um nutriente muito importante, que são os aminoácidos. Os aminoácidos, eles são provenientes das proteínas. Na verdade, para você entender, eu vou lhe explicar então que os aminoácidos, eles formam os peptídeos e os peptídeos formam a proteína. A proteína, ela vai ser degradada ou vai ser lisada ou hidrolisada, se transformando nos aminoácidos. O aminoácido, então, é a quebra da proteína. São como se fossem vários tijolozinhos que fossem formar uma estrutura maior, né? Como se fossem formar uma parede, né? Uma estrutura forte. Então, os aminoácidos, eles são conhecidos como aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais. Nós temos então, para nossa formação e para nossa constituição de pele, osso, cartilagem e músculo, 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles estão divididos em 12 aminoácidos não essenciais. Eles são fabricados pelo seu próprio corpo. Então você não precisa ingerir esses 12 aminoácidos, porque são chamados não essenciais. E 8 aminoácidos essenciais. Esses 8 aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que você precisa ingerir, que o seu corpo não vai formar. Por isso, eles são tão importantes para a formação, principalmente do que hoje nós vamos nos dedicar, que é a formação da musculatura. Por que a formação da musculatura? Porque a nossa formação da musculatura é aqui, ela vai ser como se fossem os nossos tijolos ou o nosso concreto. A nossa parte óssea, que também precisa de aminoácidos, não menos importante, é a nossa parte de estruturação, como se fosse a ferragem. E uma construção, ela se forma com a ferragem, mas principalmente se ela não tiver uma estrutura do concreto ou dos tijolos, ela pende, né? Então, a nossa formação muscular, ela é muitíssimo importante para a nossa constituição corporal. E um dos aspectos que nós mexemos aqui, nós trabalhamos muito com a forma do corpo e nós conseguimos então lipoesculpir, por exemplo, gordura. Mas o que seria legal ou o que é muito legal? Quando a gente vê por baixo da gordura, isso que nós queremos ver é a nossa constituição corporal e inclusive a nossa parte óssea. Tudo muito firme e muito estruturado. Aí nós vamos ter, com certeza, uma visão e uma beleza melhor. Mas a pele necessita do colágeno, a pele necessita desses aminoácidos que também fazem parte do colágeno e depende desses aminoácidos essenciais. Não esqueçamos que lá embaixo nós temos a musculatura e entre a musculatura e a pele nós temos uma comunicação, né? Por aí passa também a fáscia e precisa isso tudo de firmeza. E essa firmeza vem muito além do colágeno, que nós já falamos aqui, desses aminoácidos que vão dar estruturação para essa musculatura, que vão dar um volume melhor para essa musculatura. No nosso processo natural de envelhecimento, nós temos uma tendência em ir perdendo a musculatura. E a partir já dos nossos 35 anos, nós começamos a perder esse volume de musculatura. E nós vamos entrando numa fase que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da musculatura, dá essa perda de constituição e dá a perda de estrutura. Nós vamos então não só a pele desgrudando dos ossos, mas também a musculatura e perdendo tanto o tônus muscular quanto o volume muscular pelo processo de envelhecimento, que vai fazendo com que nós tenhamos uma perda de 1% até 2% de massa muscular. Então, nós perdemos muita massa muscular, nós perdemos muito tecido, nós vamos então desestruturando todo o nosso sistema. Isso se nós não fizermos algo na nossa alimentação ou na nossa ingestão de aminoácidos de uma maneira adequada para que a gente tenha uma manutenção contra esse processo de sarcopenia, esse processo de envelhecimento, porque o nosso corpo ele é formado praticamente
40% de musculatura. Então essa musculatura nos homens em torno de 40%, podendo chegar até 50%, e nas mulheres em torno de 30 a 40% de musculatura. Então nós vamos precisar muito desses tijolos ao longo de toda a nossa vida. Da onde que vem esses tijolos? Esses tijolos vêm geralmente de carne e ovos, são as proteínas melhores, mas também de proteínas veganas, né? Ou proteínas vegetarianas, principalmente falando então aqui na quinoa, no feijão, na lentilha, na ervilha, no arroz, que cada um tem o seu percentual proteico, que nós vamos então abordar, né, num outro momento a respeito da obtenção dessas proteínas. Hoje nós vamos nos deter então a esses aminoácidos essenciais que são tão importantes na nossa construção, não só da musculatura, mas no processo de envelhecimento, na prevenção da nossa sarcopenia. Os aminoácidos, então, essenciais, eles são em número de 8 aminoácidos. Cada aminoácido desses, ele vai ter uma importância nesse sistema. Geralmente, nós vamos ter aí, por exemplo, uma indicação de ingesta de aminoácidos, que nós também temos que cuidar para que ela também não seja uma ingesta maior daquela nossa necessidade. E nós temos que entender que nós podemos ingerir os aminoácidos essenciais, mas não só aminoácidos essenciais. Por exemplo, se nós tivermos uma indicação de ingerirmos 25 gramas de proteínas, nós podemos ingerir uma parte em aminoácidos essenciais, que por exemplo são 10 gramas de aminoácidos essenciais. Nós não devemos ingeri-lo puro, porque senão nós vamos acabar num problema como a gente tem lá no exemplo dos carboidratos, na ingestão da glicose. Se nós ingerirmos glicose demais, nós vamos ter um fenômeno que chama-se glicação. E se nós ingerirmos aminoácidos essenciais demais, o que acontece? Tudo que é demais pode nos dar problema. Nós precisamos de um sinergismo na absorção dos nutrientes. Nós precisamos de uma harmonia na absorção dos nutrientes. Então, cada vez que nós estamos falando sobre um elemento aqui, nós não podemos esquecer daqueles todos que nos precederam, em todos aqueles alimentos que nós já falamos que são importantes. Então, vão ter porções de alimentos que vão ser importantes. E isso é importante que você consulte o seu médico e o seu nutricionista, que ele vai lhe indicar e vai lhe falar qual é a proporção correta. Aqui no caso dos aminoácidos, 10 gramas então de aminoácidos essenciais seriam o suficiente, porque, como eu relatei no caso dos carboidratos que podem ter glicação, os aminoácidos em excesso, eles podem inclusive lesar a sua mitocôndria, a membrana da sua mitocôndria, o centro energético onde produz ATP. Os aminoácidos então essenciais, eles são muito importantes e muito indicados em vários processos, para a gente evitar a sarcopenia, nos casos então de pacientes com câncer, nos casos de pacientes com septicemia, pacientes de UTI ou pós-UTI, pós-processo infeccioso de qualquer natureza, em algumas doenças como a fibrose cística, eles também vão auxiliar na parte pulmonar, pacientes com DBPOC, que é a doença broncopulmonar obstrutiva crônica, e várias outras indicações. Claro que no paciente também atleta ou no paciente que simplesmente gosta de fazer exercício e não quer perder massa muscular, ou por outro lado quer ganhar massa muscular, porque nós sabemos que dentro desses aminoácidos essenciais nós temos 3 importantíssimos aminoácidos essenciais, que são a isoleucina, a leucina e a valina, que fazem parte, por exemplo, do BCA. O BCA é muito conhecido por atletas, e esses aminoácidos eles vão estimular o mTOR. O mTOR o atleta quer porque eles geralmente querem ganhar massa muscular. Então isso realmente é um estímulo para ganho de massa muscular. E sabemos hoje já que a associação desses aminoácidos, da isoleucina, leucina e valina, ela é muito superior a simplesmente a tomada de um único aminoácido. E, como eu acabei de falar, no sinergismo em relação a todas as outras partes, se nós utilizarmos então os aminoácidos essenciais e que eles têm uma concentração molar ideal para cada um deles, se nós utilizarmos os 8, nós vamos ter um sinergismo muito maior, nós vamos ter um ganho de massa muscular maior, nós vamos ter uma segurada na perda de massa muscular e uma melhoria muito maior. É muito importante
nós estarmos atentos a isso e a esse uso. Cada aminoácido ele vai ter uma importância maior, inclusive na formação de alguns neurotransmissores. Então, citando aqui os aminoácidos, eu falei então na leucina, isoleucina e valina, né? Na formação do músculo principalmente. O aminoácido lisina, L-lisina, precursor da imunidade e síntese do colágeno. O L-triptofano, precursor dos neurotransmissores serotonina e melatonina. O L-fenilalanina, que é o precursor da L-tirosina na tireoide, produzindo T3 e T4. Também da epinefrina, para queima de gorduras. E também da dopamina, a L-treonina e a L-metionina. A L-metionina foi muito falado já para detoxicação hepática, é importante para metilação hepática. Vejam bem, esses 8 aminoácidos essenciais, na concentração molar ideal, eles vão lhe trazer realmente uma síntese com sinergia com os outros todos, macronutrientes, micronutrientes somados, que vão lhe dar uma estruturação muito melhor da sua musculatura, da sua pele e um resultado cirúrgico com certeza maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, você compartilhe com seus amigos, pode dar um like, comentar. Muitíssimo obrigado, excelente semana, até mais.